seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e na aula de hoje a gente vai falar sobre algo bem bacana, que é a web art. Mas professor, o que é isso? Calma, que a gente vai entender um pouquinho o que é a web art, tá? Primeiro, você vai pegando aí seu lápis e caderno, né? Ou caneta também, para fazer aí algumas anotações, né? Algumas notações que podem ser importantes aí para você entender melhor esse tema e tirar dúvidas aí com o seu professor. Tranquilo? Então vamos nessa para a gente entender o que é a web art. Olha só, gente. O que é web art, né? Existem vários modos de definir o conceito, mas pode-se afirmar que a arte digital engloba toda e qualquer manifestação artística executada com a ajuda de meios eletrônicos, computadores, smartphones ou similares. Olha só, tá vendo? Então a web art, né, é aquela arte, digamos, arte digital, né, que acontece aí na internet, tá? E você já deve até fazer prática dessa web art sem saber com o uso aí do seu smartphone, né? Mas ela tem alguns conceitos ainda mais específicos, beleza? Olha só. Tais aplicações artísticas podem estar aí expostas tanto em meios virtuais quanto em suportes tradicionais, como exemplos de manifestações artísticas, como temos a web art, as ilustrações digitais, tá? Que é aquelas ilustrações que a gente faz aí nesses aplicativos, né? De edições, tá? Que a gente consegue fazer, técnicas de vídeo, certo? Videomapping e os GIFs, né? Vocês sabem aí, conhecem as imagens GIFs, né? Aquelas imagens que ficam se mexendo, né? E para isso a gente precisa entender um pouquinho para poder fazer, né? Às vezes elas já tem até feitas aí no seu WhatsApp, no seu Facebook Messenger, né? Então elas aparecem aí fazendo sempre aquele mesmo movimento, né? São os GIFs que a gente chama. Tranquilo? Como ela surgiu, né? Como que começou a surgir aí a web art? A arte digital foi possível, né, devido ao surgimento das formas de arte contemporâneas que começaram a ganhar força no período pós-guerra, né? Segunda Guerra Mundial, quebrando seu vínculo com as tradições e regras rígidas do movimento modernista, que por sua vez havia substituído as escolas de artes academicistas, tá? Que é um estilo de estudo, certo? De escola, né? Academicista. A evolução das técnicas e dos suportes apontava cada vez mais para formas de artes flexíveis, né? Que poderiam ser aí flexíveis para as pessoas, né? Para atingir vários tipos de pessoas inovadoras também, né? Que inovassem de alguma forma e que cruzassem barreiras consolidadas, né? Aquelas barreiras que já estavam consolidadas ali de alguma forma, precisava-se ser cruzadas para que pudéssemos entender um pouco mais sobre os tipos de arte que até mesmo poderiam surgir. Com o aparecimento dos primeiros computadores, né? De dimensões colossais, enormes aí, e capacidade de processamento ínfimas, muito pequenas, né? Artistas de vanguarda viram um novo espaço de experimentação aberto. Então aí com a chegada dos computadores, né, que na época eram grandes e com armazenamento pequeno, agora está sendo ao contrário. Hoje a gente consegue ver computadores pequenos, mas com armazenamento muito grande, né? Então dá para se trabalhar bem mais. Mas nesse período aí os artistas começaram a olhar para esse âmbito, né? Para essa forma aí que poderia ser um novo caminho para a arte, né? Um desses inovadores foi o alemão Friedrich Nietzsche, que com a ajuda de um algoritmo e um computador interpretou matematicamente a pintura High Roads and By Roads de Paul Klee, transferindo o resultado para uma mesa de desenho, olha só, né? Então o Fred conseguiu aí, Frieder, né? Conseguiu aí, né, pegar aí essa imagem, né? E aí transferi-la através
aí da sua técnica, né, das suas técnicas de computação também, para aí uma mesa aí de desenho através desse tipo de arte. Tranquilo? Muito bem. Já em 1967, dois engenheiros de computação da Bell Labs utilizaram um cartão perfurado já de computador para traduzir uma fotografia capturada para a linguagem ASC2, né? Ou II, ou LL, desculpa, LL ali. O resultado foi a obra Nude, que ganhou destaque em jornais de grande circulação à época, tá? Então, olha só que interessante essa forma de arte, né? Saltando a década de 80, Andy Warhol, gênio da pop art, que a gente já falou sobre, na aula da pop art, né? É contratado pela Commodore para promover o computador Amiga, um dos primeiros modelos fabricados em grande escala, e produz uma série de 28 experimentos em arte utilizando o exemplar, né? Então aí o Andy foi convidado aí para ajudar, né, na composição aí desse computador, utilizando aí a sua obra, né, para também, a gente sabe que todos os computadores, eles vêm aí com alguns pacotes, né? Então, esses pacotes, eles vêm aí com a sua forma de arte também, né? A gente vê que o próprio descanso de tela, ele tem algumas fotografias, né? Antes eles vinham aí com outra forma, né? Às vezes eram pinturas, às vezes eram artes inéditas criadas aí pelos artistas. Hoje vem com algumas pinturas, ou com outro tipo de forma, né? Que pode ser uma arte também digital criada por algum artista, beleza? Nessa época aí foi o Andy que ajudou a fazer esse computador. Atualmente, a arte digital tem avançado em técnicas interativas, né? Convidando o espectador a ser também parte da obra, como na instalação Treasury of the Sanctuary, ou nas paredes cobertas por QR Codes, na área russa da Bienal de Veneza em 2012, né? Então eles colocaram aí QR Codes para que as pessoas pudessem ter acesso às obras aí do museu, né? Então é interessante como vem acontecendo aí, cada vez mais a arte, ela vem também se modernizando, né? Muito interessante. No Brasil, o artista digital é em média jovem, né? E acompanha as últimas inovações tecnológicas, está sempre por dentro aí das últimas inovações tecnológicas, né? Do mercado e da arte mundial. Tanto aqui, né, como no resto do mundo, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, ainda é uma profissão dominada por homens, né? Embora as mulheres estejam ganhando cada vez mais o merecido espaço, não é verdade? Vimos aqui o que é arte digital como seu surgimento, né? Foi possibilitado a sua evolução nas últimas décadas e quais são as tendências para o futuro próximo. Então a gente sabe que, né, ela nasceu aí junto com a Segunda Guerra Mundial, né? Criaram-se várias tecnologias, foi ganhando força aí com o surgimento dos computadores, né? E é interessante que os artistas olharam para esse lado, né, da computação e pensaram, olha, aqui há, né, um novo caminho, né, para a arte, né? Então existe aqui um caminho. Vimos também quem já utilizou esta arte, né, para trabalhar, né, e saber o que poderia ser utilizado, como que poderia ser utilizado, certo? Então é bem interessante, né? A arte digital, né, foi possibilitada aí a sua evolução nas últimas décadas e quais são as tendências aí para o futuro. A gente sabe que cada vez mais que a arte vai, a própria computação ela vai se modernizando, a gente vai também observando aí que a arte digital ela vai também se modernizando junto com isso, né? Então vão aparecendo novas ferramentas para ajudar aí nesse caminho, né? Então a gente vai explorar um pouquinho mais aí sobre esse tipo de arte, né? Para vocês verem quais os tipos de arte, de web art que
existem até o momento, tá? Tranquilo? Então, olha só. Nós temos aí o desenho vetorial, né? Que são essas imagens aí que podem ser facilmente diminuídas ou aumentadas conforme a necessidade do artista. Você pode utilizar, né? Você, aluno, pode utilizar bastante isso. A gente, como professor, utiliza bastante também para mostrar para vocês como que a gente trabalha, né? E, além disso, esse tipo de desenho ele pode ser utilizado também como um desenho que a gente pode tirar o fundo, né? Você vê que aí ele está com fundo, mas com algum trabalho, né? A gente consegue retirar esse fundo e mostrar somente a imagem aí num ambiente, né? No plano de fundo normal que a gente quer mostrar, tá? Então esse aí é o desenho vetorial, tá, gente? É um tipo de desenho aí eletrônico, né? Nós temos a pixel art, tá? Técnica que envolve a criação de uma imagem por meio de manipulação individual de pixels e suas cores. Então, o que acontece nesse tipo de arte? O artista ele vai criando através do pixel. O que é o pixel? É um pequeno filamento de cor, né? Que aí ele vai criando, através desse filamento, como se fosse aí, né, um pontilhismo, digamos assim, ele vai criando aí a imagem, tá? Então, ela fica aí dessa forma. Foi muito utilizado aí nos computadores mais antigos, tranquilo? Desenho de ilustração, tá? Onde a gente vai ilustrar aí uma imagem, né? Técnica de criação gráfica que simulam a arte tradicional, né? Por meio de software específico, né? Então, você veja aí que existe aí uma arte tradicional, né? Que é o desenho. E aí nós temos elementos aí que a gente já conhece, né? Que é a nuvem, né? E aí o arco-íris saindo dessa nuvem, né? Então ele vai criando aí, fazendo essa ilustração, né? Vamos lá. Nós temos a animação digital, beleza? Aqui é uma animação, tá? Que ela é criada aí no computador, certo? Permite que os materiais sejam animados, tá? Em modelos bidimensionais ou tridimensionais. Então você pode utilizar algum objeto seu e através das várias fotografias que você utiliza de várias formas daquele objeto, você cria uma animação aí daquele objeto, tá? Então é a animação digital. Modelagem 3D, tá? Aí já é um conceito mais técnico, né? Onde consiste na criação de esculturas e arquiteturas digital, tá? Esse trabalho pode se transformar em um material tão real e pode ser comparado a uma fotografia, como vocês podem observar na segunda imagem, tranquilo? Então essa é a modelagem 3D. Para isso é necessário muito estudo, tá, gente? Aí nós temos o mercado digital, né? Que é os interessados nessa modalidade de arte podem atuar no mercado digital como game designer, né? Criador de game e design de games. Design gráfico, né? Para trabalhar aí em instituições que trabalham com esse parâmetro. Fotógrafo, né? Design de interiores. Olha, muito interessante aí hoje, né? Tá chegando aqui no Acre, já existia no Brasil há muitos anos e está chegando aí no Acre, né? O design de interiores aí para você deixar aí trabalhar com pessoas que queiram arrumar aí o interior de sua casa de uma forma específica. O web design, né, para fazer aí sites, né, blogs, enfim. E essa é o caminho, né? São os caminhos, tranquilo? Para terminar a aula de hoje, vamos fazer a seguinte atividade. Observe a descrição. É uma técnica que envolve a criação de uma imagem por meio de manipulação individual de pixels e suas cores. A qual arte digital o texto se refere? A fotografia? B. A pixel art? C. Game designer? Ou D. Animação digital? Posso perguntar? Qual é a resposta certa? Parabéns para você que marcou a letra B, pixel art, beleza? Então essa é a arte a que o texto se refere, tranquilo?
Por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula. Até mais!